Agora a gente vai de bastidor aqui no CNN 360. Notícia que eu abri o jornal, vocês viram aqui. Hoje teve uma reunião, Lula, Alckmin, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Carlos Siqueira, o presidente do PSB, para falar do quê? Para falar dos arranjos regionais. Agora é hora de engatar a marcha a primeira mais não, a segunda também não, terceira, quarta, quinta marcha. Lula e Alckmin querem as definições sobre os palanques em 5 estados e eu fico com a impressão que faltou um para vocês ali na abertura do jornal até o próximo dia 15 de junho. São, então, pouco mais de 15 dias, 16 dias contando com hoje. Quais são esses estados? São Paulo, onde tem 2 candidatos. O PSB tem Márcio França e o PT de Lula tem Fernando Haddad. Rio de Janeiro, onde há um impasse em torno da indicação para o Senado. O PSB quer lançar Molon, o deputado que foi líder, inclusive, do partido, e o PT tem seu próprio candidato, já que o candidato a governador já é do PSB, Marcelo Freixo. Aqui no Rio de Janeiro, confirmado com a direção do PT que há uma forte expectativa de que o ex-presidente Lula procure Eduardo Paes. A análise da direção do PT é a de que não faz sentido, abre aspas, que Eduardo Paes fique isolado nesse momento. O prefeito do Rio de Janeiro tem um candidato para chamar de seu, mas todo mundo está trabalhando para ele ir com Lula no primeiro turno, porque todos os movimentos são complementares para dizer aí que há esse plebiscito. O eleitor trata o primeiro turno como o segundo, me disse Gleisi. E esse movimento, esse adensamento pode ajudar a migração de votos para um primeiro turno plebiscitário, que é a ideia com a qual, no entendimento da direção do PT, o próprio eleitor já está trabalhando. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, foi por isso, você viu ontem aqui no CNN 360, que o evento em Florianópolis caiu. Lá também não tem definição sobre quem vai ser o candidato a governador, se um do PT ou se outro do PSB. No Espírito Santo, há um impasse porque o atual governador Renato Casagrande, do PSB, não quer o apoio do PT, mas também não quer que o PT lance candidato. E lá o PT tem um nome na manga, o do senador, para fazer campanha no Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, também um impasse. São esses 5 estados, a solução deve vir. O que é que está sendo debatido agora muito rápido? Uma solução sistêmica. Carlos Siqueira, segundo a direção do PT, inclusive tem se manifestado contrariamente à utilização de pesquisas como único parâmetro de decisão. Ele diz que o PSB apoia o PT em estados nos quais o PT não está na frente. Então, ele quer uma solução pela política. E essa construção virá nos 15 dias. Lula e Alckmin delegaram, então, a Gleisi e Carlos Siqueira que façam essa força-tarefa para, até o dia 15, fechar o mapa dos palanques estaduais do PT no Brasil. Vem para cá o meu timaço. E aí eu trago também, gente, uma outra apuração bem rapidinha aqui, complementar, né? A ala jurídica do PT já foi à Polícia Federal fazer conversas sobre a situação da segurança de todos os pré-candidatos durante a campanha. O PT tem restrições a um dos chefes que está tocando isso dentro da Polícia Federal, porque, segundo, salvo engano, o portal UOL, ele fez postagens endossando a candidatura de Bolsonaro. O PT estava orientado a conversar sobre isso com a cúpula da Polícia Federal assim que eu tiver o retorno do que foi informado a eles, já que havia uma demanda da direção do partido para que esse assunto fosse abordado, eu trago aqui. Eu estou vendo, Renata está botando de pé uma apuração que ela recebeu agora, vou aliviar, Renata, vou primeiro com o Leandro Rezende. Leandro, valeu, querida, pode ficar olhando, atenção, telespectadora, ela está olhando para baixo, mas é por você. Leandro, vamos falar partindo um pouco do enrosco do Rio, né? Houve aí essa delegação, é uma força-tarefa, é para sair rápido, são 2 semanas, por quê? Querem fechar isso para começar a botar o pé na rua, botar a campanha na rua, né? E aí, um movimento de Lula, no seu entendimento, partindo do cenário do Rio, depois você fala mais do macro, seria capaz, talvez, de demover Eduardo Paes de manter seu pré-candidato? Olha, Dani, é isso que uma parte do PSD aqui no Rio de Janeiro espera, que o gesto do Lula seja capaz de amolecer um pouco o coração do Eduardo Paes e tentar tirar ou colocar numa outra posição, numa outra chapa, a candidatura que ele defende para o governo do Rio, que é do ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, né? Então, existe uma expectativa dentro do próprio PT do Rio de que o Lula entre em campo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A solução política, né,
que o PSB tem pregado é uma solução que favorece muito o Alessandro Molon aqui no Rio de Janeiro, porque, pelo menos na visão das pessoas do PSB que defendem a candidatura do Molon ao Senado, existe um número considerável de partidos que já declararam apoio ao candidato Alessandro Molon e são partidos de um mesmo espectro político dessa aliança que está se montando aqui no Rio de Janeiro, espelhando a aliança nacional de PT e PSB, né? Recentemente o Molon recebeu apoio da Rede, recebeu apoio do PSOL também, então existe uma expectativa do PSB de que a solução política fale mais alto do que a solução das pesquisas eleitorais, como não quer o Carlos Siqueira que seja usada só essa solução de pesquisas eleitorais para definir como vão se dar esses arranjos entre PT e PSB nos estados. Eu falei com o Carlos Siqueira recentemente, Dani, e ele me fez uma avaliação de que essa solução simplesmente numérica, ela não vai favorecer o PSB e que, por isso, ele defende essa solução política, sem olhar só para os números. O que o PT diz em contrapartida? Que, em muitos casos, o PSB está se achando num tamanho maior do que realmente tem. Colhi essa avaliação recentemente de um líder importante do PT, está lá na direção nacional do PT, que sobre esse imbróglio ele falou, olha, o PSB não pode achar que tem um tamanho maior do que realmente tem. O fato é que serão 15 dias aí, Dani, para essa solução sair. Importante, porque é uma parceria importante, né, de PT e PSB, está dada a nível nacional, mas a nível estadual tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né, Dani? Sem dúvida, Leandro. E aí, a grande questão, Rê, quer seguir aí terminando o seu material? Eu quero só bater mais uma bolinha, posso bater mais uma bolinha com o Leandro Rezende. Me diz o que você prefere fazer. Então tá. Leandro, Edu, se quiser tirar aqui, a gente divide na 3, eu fico falando com o Leandro aqui para a gente só terminar de bater essa bolinha. Leandro, tem uma grande questão, né? Por exemplo, no Espírito Santo, Fabiano Contarato é um nome que faria bem, é uma candidatura que defenderia bem o PT e tal, e daria menos trabalho do que Casagrande, mas ele já tem um acordo, né? Por exemplo, que é onde o PT, onde tem o PSB tem governo, o PT entraria junto. O problema é que Casagrande não é só que ele não quer o apoio, ele é um crítico interno, público do ex-presidente Lula, porque a situação de Lula no Espírito Santo não é confortável como é em Minas Gerais, por exemplo. Nesses cenários, Leandro, você acha que esses 15 dias eles podem dar mais solidez ou acabar baleando essa aliança? Olha, Dani, assim, mais baleada do que essa aliança está nos estados é difícil, né? Eu vou falar sobre o caso do Espírito Santo que você levanta, mas só para trazer rapidinho de novo aqui para o Rio de Janeiro, o que o PT fala do PSB no Rio, o que o PSB fala do PT é impublicável, né? Porque as críticas são muitas, essa disputa nos bastidores entre o Molon e o André Siciliano, o Molon do PSB e o André Siciliano do PT, está fraturando bastante esse campo de centro-esquerda aqui no estado. Mas sobre o Espírito Santo, e aí que entra a lógica do Lula às vezes ser um peso para algumas candidaturas e às vezes ser aquele empurrão que a candidatura precisa para poder andar. No Espírito Santo, o Renato Casagrande considera ele um peso. E aí tem um problema. O Fabiano Contarato saiu do partido dele, eu estava até olhando a data aqui exatamente, ele deixa a Rede Sustentabilidade em dezembro, depois de um encontro com o ex-presidente Lula, um encontro super celebrado nas redes sociais, ele deixa a rede com uma promessa feita nos bastidores de que ele disputaria o governo do estado. E agora como é que vai fazer com o senador que trocou de partido para poder disputar esse governo? Quer dizer, não é uma solução simples, né? O acordo, colocar juntos no mesmo palanque Lula e Alckmin demandou muita costura, é de fato um gesto político bastante relevante, mas nos estados isso não seria automático e não está sendo. Tem problema no Rio, tem problema no Espírito Santo, tem problema em São Paulo. E aí chama a atenção, Dani, como que os partidos têm ainda nesses 15 dias soluções diferentes, né? Eles apontam caminhos diferentes para superar isso. Enquanto o PT está apostando mais nos números, o PSB, que é a costura política, não vai ser simples não, Dani.